teu querer, me podes ver, pois me conheces bem. Espírito vem como um rio e flui, vida em meu interior, graça que excede o pecado. Bom dia, gente. Estou avisando só o pessoal daqui. Bom dia. Que Deus nos ajude nessa manhã, que a graça dele nos sustente, que o Espírito Santo do Senhor esteja em nossos corações. Antes de orarmos, eu gostaria de ler um texto no livro do profeta Isaías, no capítulo 61. Nós vamos ler os 4 primeiros versículos deste texto. Isaías capítulo 61, versículos 1 ao versículo 4. Você que está chegando agora, aí na internet, pegue a sua Bíblia, junte a família. Não vamos nos esquecer que este é um momento também de reverência, de pararmos, e refletirmos sobre aquilo que Deus tem preparado para o nosso coração. Isaías 61, 1 a 4 diz assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Esta é uma proclamação que Jesus chega lá no Novo Testamento, cerca de 800 anos depois, e fala: hoje se cumpriu essa palavra. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas. Vamos orar nesse instante. Coloca seu coração diante de Deus, a sua vida. Vamos clamar ao Senhor neste momento. Senhor Deus, nós colocamos diante de Ti o nosso coração, Pai. E clamamos ao Senhor pela misericórdia e graça que nos tens outorgado todos os dias, para que possamos, ó Deus, a partir da Tua misericórdia, do Teu amor, do Teu perdão, Deus, podermos adorar ao Senhor. Nosso coração é um coração tão falho, tão pecaminoso, Deus, e dependemos do perdão do Senhor todos os dias. E nessa manhã eu clamo a Ti pelo perdão, e que esse tempo, Deus, de culto, de adoração ao Senhor, seja um tempo realmente para glorificarmos a Ti. Abençoa os Teus filhos que aqui se encontram, ó Deus, aqueles que estão participando agora, Deus, das suas casas, que haja no nosso coração uma disposição santa, de fato, ó Deus, todos nós, de sermos reverentes a Ti, que é o Deus, o nosso dever, mas que isso parta do nosso coração, de uma disposição realmente interior, provocada pelo Teu Espírito Santo. Fala conosco, Deus, nesse dia, que nós sejamos de fato proclamadores do Teu Evangelho. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Nós vamos louvar o Senhor, irmãos, com alguns cânticos, que Deus possa trazer o seu coração à presença dEle em adoração neste momento. Bom dia. Te convido a se colocar em pé, você que está presente aqui, você que está na sua casa também, dedique esse momento de louvor ao Senhor. Essa primeira canção fala sobre os milagres do Senhor. Ele é um Deus de milagre, Ele é um Deus de promessas. Medite na letra dela. Ele é um Deus que faz presente aqui e que nós estamos aqui para adorá-lo e somente para adorá-lo, pois Ele é o nosso Deus, é por Ele que nós vivemos, é por Ele que nós estamos aqui.
te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Você pode se sentar. Ó Deus, nós te entregamos esse louvor nessa manhã, Pai. Pedimos ao Senhor que fale, Pai, aos nossos corações nessa escola, Deus. Que o Senhor venha de forma especial, ó Deus, falar a nós, Deus. Nós possamos ouvir Tua voz, aprendemos mais do Senhor, ó Deus. Pedimos a Ti, Pai, que a Tua palavra, Pai, seja difundida, seja presencialmente aqui, seja pelas transmissões, Deus. Nós pedimos ao Senhor que faça a Tua obra, no nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor?
Irmãos, nós vamos continuar o nosso assunto aqui, que nós iniciamos semana passada, sobre a questão da missão cristã no mundo. Eu estou utilizando como base um livro do John Stott com esse título, A Missão Cristã no Mundo. Qual que é a nossa missão como cristãos, como servos de Deus? E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, é um texto bem conhecido de todos nós. O versículo 8 do capítulo 1 nos chama a atenção em relação àquilo que nós temos como responsabilidade. E nós vimos a semana passada sobre missão, né, o que seria missão. Vamos ver hoje sobre a evangelização. Teremos um outro momento sobre diálogo, salvação e conversão. E esse texto de Atos 1:8 é um texto que nós conhecemos bem, né, de cor, quase que, imagino que literalmente, né? E ele nos chama a atenção em relação àquilo que Jesus deixou para nós, a promessa do Espírito Santo. E ele diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Eu queria que você fizesse uma breve oração, você que está aqui, você que está em casa, faça uma oração nesse instante. Fala: Deus, eu quero ouvir a Tua palavra. Nós sabemos que a palavra de Deus só vai falar ao nosso coração se nós realmente tivermos com o coração disposto a ouvi-la. Então vamos pedir ao Senhor que abra o nosso coração e não somente ouvi-la, mas também praticá-la. Então vamos ter uma breve oração nesse sentido, para que Deus possa nos dar graça nesse instante. Senhor nosso Deus, nós colocamos diante de Ti a nossa vida, mais uma vez, e nesse instante, ó Pai, eu quero colocar diante do Senhor o nosso coração. Nós precisamos aprender, ó Deus, do Senhor e da Tua palavra, que nós possamos nesta manhã, ó Deus, termos uma compreensão clara do que é a vontade do Senhor para com a nossa vida, a vontade do Senhor, ó Deus, para com a nossa missão nessa terra. Que haja mesmo, Deus, no nosso coração essa disposição santa de não somente ouvir, mas também praticar a Tua palavra todos os dias da nossa vida. Abençoa o Teu povo, Deus, aqueles que aqui estão, aqueles que estão ouvindo das suas casas, Deus, de onde quer que estejam, que todos sejamos edificados na Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Bom, como eu disse, semana passada nós falamos um pouco sobre missão. O que é a missão da igreja? E vimos que há às vezes uma compreensão errada nesse sentido. Hoje nós vamos falar de evangelização. Então, o que é uma coisa, o que é outra? A palavra missão, como nós falamos, ela é mais abrangente, né, do que aquilo que muitos pensam. Eu mencionei que muitos entendem missão ou missões como um missionário que vai para uma região distante e ali no meio de uma tribo indígena está pregando o evangelho ou alguma coisa assim. Mas é mais do que isso. Ela envolve a ação social, mas ela não é somente a ação social também. Então, a missão inclui necessariamente a evangelização e responsabilidade social, já que ambos são expressões autênticas do amor de Deus, de um Deus que deseja, por meio da igreja, servir ao homem na sua necessidade. Então, qualquer coisa que destrói a dignidade humana deve constituir-se uma ofensa para nós. Se a gente vê, por exemplo, uma pessoa sendo injustiçada, ou alguém vivendo uma vida fora, né, daquilo que seria viável dentro de uma sociedade razoavelmente contemporânea, ela pode ser uma pessoa que está vivendo em indignidade. Mas existe algo tão destrutivo da dignidade humana, que é maior do que tudo isso, que é a alienação de Deus. Enquanto nós não nos aproximamos de Deus, nós vamos viver em indignidade. Seja por ignorância, seja por rejeição do Evangelho, ou seja por que razão for. Não existe nada tão indigno ao ser humano do que não conhecer a palavra. Então, a maneira como nós podemos manter a liberdade política, econômica, vem, obviamente, de um esforço, né, em termos de ação social e tudo. Mas nada é tão importante quanto a salvação eterna. Às vezes nós olhamos para as pessoas e pensamos: meu Deus, essa pessoa sofre porque é pobre, essa pessoa sofre
por causa da maneira como ela se conduz. Mas nada é tão ruim, tão horrível na vida de uma pessoa do que a salvação, a não salvação, né? A perdição eterna. E nós temos aí pelo mundo afora, aí cerca de quase 3 bilhões, né, de pessoas que não conhecem o Evangelho, que não foram alcançadas ainda pelo Evangelho. E quando falamos de ser alcançado, não quer dizer que as pessoas creram, significa que elas nunca ouviram o Evangelho, ou se ouviram, não ouviram o Evangelho de uma maneira mais completa. Então nós temos uma tarefa inacabada, que é a pregação do Evangelho. Então, o que significa evangelizar? É interessante o seguinte, que nós temos que lembrar que Jesus priorizou a evangelização. E o texto que nós lemos aqui em Atos, ele vai deixar isso claro. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Semana passada eu mencionei que nós somos testemunhas, nós falamos, nós vivemos, nós proclamamos. Então, para definir bem rapidamente, em poucas palavras, evangelização, o evangelizar, vem de uma palavra grega, euvangelizomai, que significa levar ou anunciar o evangelium, as boas novas. Então, o que evangelização não é? Antes da gente pensar o que é, nós temos que ver o que não é. Primeiro, a evangelização não deve ser definida em termos dos receptores do evangelho, mesmo que, é claro, seja assumido que eles serão suficientemente não cristãos para ouvir o evangelho. Mas a evangelização não é necessariamente, ou melhor dizendo, não pode ser definida apenas como receptores do evangelho. É mais do que isso. É interessante que, também mencionei semana passada, que há alguns anos estava em moda de fazer uma diferenciação entre evangelização e missões. Mas a verdade é que a missão é dirigida a todos, também com a pregação do evangelho. Mas não podemos pensar na evangelização apenas como ação social ou apenas como a missão a algumas pessoas. Evangelização é anunciar o evangelho a todas as pessoas. Todos aqueles que não nasceram de novo precisam de Cristo e precisam ouvir o evangelho, né? E às vezes alguns são até já batizados numa igreja, já passaram por um processo até mesmo de uma certa compreensão do evangelho, mas precisam ser evangelizados. Tem muita gente que não compreende as boas novas de Cristo na sua vida, no dia a dia, mesmo dentro das igrejas. Então, evangelização não pode ser definida em termos de receptores, apenas do evangelho. Segundo, evangelização não deve ser definida em termos de resultados, porque tem gente, evangelizei uma determinada região e tantas pessoas se converteram, alguma coisa desse tipo. Não, nós não sabemos os resultados que a evangelização terá. Então a palavra é usada no Novo Testamento, e normalmente o verbo está na voz média, e ele basicamente é usado da seguinte forma. O texto bíblico fala assim em alguns momentos: ali eles evangelizaram, significando que ali eles pregaram o evangelho. Então evangelizar na acepção do Novo Testamento não significa ganhar convertidos necessariamente, tá? Na maneira como ocorre hoje no uso da nossa palavra. Evangelização é o anúncio das boas novas, independentemente dos resultados. Tá? O resultado ou os resultados da pregação dependem não dos desejos, das nossas intenções, dos nossos desejos ou intenções, mas da vontade do Todo-Poderoso. Claro que a evangelização vai dar resultado? Muito provavelmente vai, mas às vezes a gente pensa em termos de evangelização apenas em termos de resultados. Ganhamos tantas pessoas, a igreja cresceu X ou Y. Não é isso que o texto bíblico está dizendo. Quando a gente vai para o Novo Testamento, fala que eles passaram pregando o evangelho, evangelizaram. O que não quer dizer que todas as pessoas ali creram no evangelho. Aliás, nós temos na trajetória missionária de Paulo, especialmente Pedro, mas especialmente Paulo, muitos momentos que ele pregou o evangelho e as pessoas não queriam ouvi-lo. Então, evangelização tem muito mais a ver com o anúncio do evangelho do que propriamente com o número de pessoas que aceitaram esse evangelho. Então, isso nós temos que definir. E terceiro, a evangelização não deve ser definida em termos de métodos. Evangelizar é anunciar as boas novas. Não importa como esse anúncio é feito. Lembrando, não importa no sentido assim, se nós usamos, por exemplo, teatro, a nossa própria boca, né, a proclamação, material impresso, figuras, filmes, e hoje nós temos várias outras metodologias, né, para poder anunciar o evangelho.
se nós anunciamos ali no dia a dia. Hoje nós estamos anunciando online o Evangelho, pela internet, coisa que não existia há pouco tempo atrás. Então não importa a maneira como ele é pregado, o método que se usa para evangelizar. O importante é que o Evangelho seja anunciado, que o reino de Deus seja pregado. E aí Jesus deixa isso claro lá em Mateus 5,16, falando que a nossa responsabilidade é brilhar diante dos homens. Assim brilha a vossa luz diante dos homens. Eles precisam ver na nossa vida um testemunho de vida. Contudo, pelo fato de evangelização ser fundamentalmente um anúncio, alguma verbalização vai ser necessária. Eu só prego com o meu testemunho, dou um bom testemunho. E aí fica igual aquela história do cara que era como se fosse um espião secreto, né? Não anuncia o Evangelho, apenas dá testemunho. Não, o testemunho é importantíssimo, mas há algum momento nós vamos ter que verbalizar, nós vamos ter que falar de Cristo, do Evangelho de Cristo. E se a gente for olhar bem, nada atrasa mais a pregação do Evangelho hoje, o anúncio do Evangelho, do que essa desconfiança que o mundo tem na igreja, por causa de mau testemunho, por causa de uma série de coisas. E as pessoas acabaram perdendo a confiança na relevância do Evangelho. Basta a gente dar uma olhada no contexto fora do meio cristão, e as pessoas, aliás, até mesmo no meio cristão, as pessoas não valorizam mais a igreja, não têm valorizado mais os sacramentos, a fé. Por quê? Porque foi disseminada essa falta, de relevância da igreja por causa dos maus testemunhos de muitos cristãos. E aí, quando a igreja, ou quando o evangelho, não o evangelho no sentido pleno, mas quando a igreja deixa de ser relevante, então quando ela deixa de anunciar as boas novas de Deus, em vez disso transforma-se em boatos de Deus. Essa é uma frase de Peter Berger, que diz exatamente isso. Quando ela deixa de ser as boas novas de Deus, o evangelho deixa de ser as boas novas de Deus e transforma-se nos boatos de Deus. O evangelho, boato de Deus, é quando ele não tem mais força, não tem mais poder, quando as vidas não aproximam-se de Deus para a conversão. Aí a pergunta que se faz é, uma vez que a nossa responsabilidade é evangelizar, como diz o texto, sermos testemunhas em todos os lugares, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria até os confins da terra. A pergunta é, existe um evangelho do Novo Testamento específico? Certamente que sim. O Novo Testamento não nos apresenta um estereótipo, um modelo inflexível de pregação do Evangelho. Não. Há diferenças claras na ênfase dada pelo temperamento das pessoas. Por exemplo, como Paulo pregava, como Pedro pregava, como João pregava, ou Filipe. Cada um tem uma maneira. Deus utiliza o temperamento de cada um para anunciar o Evangelho. E outra coisa, o Evangelho é pregado de diversas formas. É pregado individualmente, é pregado coletivamente. Por exemplo, há 20, 30 anos atrás, era muito comum a gente realizar nas praças, cultos, campanhas evangelísticas, nos estádios. Isso perdeu um pouco o foco. Hoje nós partimos para um outro momento. Hoje o Evangelho pode e é pregado por meio das redes sociais, por meio da internet em geral, com pregações que estão expostas aí e etc. Mas a questão é que o Espírito Santo de Deus vai usar as pessoas com as suas características específicas. O conteúdo do Evangelho vai ser o mesmo, mas nós vemos, por exemplo, em Paulo, uma diferença muito grande de pregar, na maneira como prega. Situações também exigem diferentes tratamentos. A gente pode olhar Paulo, por exemplo, no discurso no Areópago, ele chega de uma maneira. Quando ele está diante de um tribunal romano, ele fala de outra maneira. Quando ele está diante da igreja, dos presbíteros da igreja de Éfeso, ou diante de outras circunstâncias, ele está falando de outra maneira. Mas é o mesmo evangelho. Para a gente poder traduzir isso para cá, é o mesmo evangelho, a embalagem que hoje precisa ser diferente. Quando os povos da Birmânia conheceram o evangelho, hoje é o Mianmar, conheceram a partir de um panfleto, de um folheto mal traduzido de um missionário que havia traduzido há anos atrás. Apenas com alguns versículos bíblicos. Outros têm ouvido pela televisão, hoje pela internet, no convívio, no dia a dia. Então, diferentes situações exigem também diferentes tratamentos. A abordagem apostólica foi situada
situacional. Teve um momento específico que precisava agir de uma forma. Então, o Evangelho está bem claro no Novo Testamento. Uma questão que a gente tem que pensar aqui é o seguinte: o Evangelho do Novo Testamento está sujeito a mudanças? O Evangelho de Cristo está sujeito a mudanças? Não, o Evangelho sempre será o Evangelho. Ele continua sempre dizendo que nós precisamos ouvir. Ou seja, tentar relacionar a pergunta de Deus à situação existencial dos homens. Naquele momento era uma situação, né? Hoje é uma situação diferente, mas a situação real do homem é realmente a preocupação que ele tem que ter com a sua alma. Ele está distanciado de Deus. Independentemente se esse evangelho foi pregado lá há 2000 anos, ou se ele está sendo pregado agora no século 21, a resposta sempre às preocupações do homem serão as mesmas. O homem está distanciado de Deus. Porém, nós temos que lembrar o seguinte: nós temos que adequar a mensagem do evangelho ao momento que vivemos. Agora, se nós pensamos para comparar, em relação ao evangelho, nós temos que pensar em sermos contemporâneos e, ao mesmo tempo, nos preocuparmos em sermos fiéis. Nós temos que trazer um evangelho contemporâneo, onde as pessoas entendam o nosso linguajar. Se a gente observa hoje, quem aqui já passou dos 40 vai perceber isso muito claramente. A conversa de um adolescente de hoje, nem o que era adolescente há 15 anos consegue entender. É totalmente diferente. Do palavreado à escrita e tudo. Basta ver o modelo que a internet trouxe. Então, o evangelho precisa ser trazido às pessoas de maneira contemporânea. Mas qual é o evangelho? O mesmo evangelho. O hino da mocidade presbiteriana fala exatamente isso, O evangelho, o mesmo evangelho que pregaram nossos pais. Porém, ele precisa ser traduzido numa linguagem específica para a situação específica. Mas nós temos que lembrar, nós temos que ser fiéis com o evangelho. Um dia ouvi uma história de um pastor presbiteriano que trabalhava em Lisboa e ele ficava desenhando o galo na praça pública em Lisboa. E ali ele desenhava o galo e contava as histórias e ele pregava o evangelho com o galo, que é símbolo de Portugal, Cada um de nós, Deus vai usar de uma maneira, com o teatro, com a música, com a fala mesmo, Alguns com algum modelo de stand-up, na concepção de hoje, etc. Mas o evangelho é sempre imutável. A maneira de pregá-lo precisa ser adequada, mas ele será sempre imutável. E nós temos que ser fiéis. E nós precisamos responder sempre a essa situação. Então, a resposta em relação a sermos contemporâneos seria o seguinte: dizer que a Bíblia toda é as boas novas de Deus em toda a sua admirável relevância. Bíblia e Evangelho são termos quase alternativos, pois a função principal da Bíblia, em toda a sua extensão e amplitude, é testemunhar de Jesus Cristo. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia está falando de Cristo. Tudo concorre para que, numa única palavra, as boas novas divinas sejam Jesus. Não tem outra pessoa, não tem outro nome, não tem outra saída. No dia de Pentecostes, depois de citar Joel, Pedro começou o seu sermão dizendo: homens de Israel, ouçam essas palavras. E ele fala de Jesus, em Atos 2:22. Então, sua primeira palavra foi Jesus, e deve ser a nossa primeira e última palavra sempre. Cristo é o coração do evangelho. Não tem como anunciar o evangelho sem anunciar Cristo. Como eu mencionei semana passada, a missão da igreja é mais do que evangelizar. É mais do que fazer ação social. Nós temos que juntar as duas coisas e atuarmos dessa forma. Mas a principal palavra em termos de evangelização é Jesus Cristo. E aí a gente tem alguns eventos do evangelho. Primeiro, nós vamos ver assim, que acontecem alguns eventos. 1 Coríntios 15, 3, 4 e 5, menciona 4 eventos do evangelho: a morte, sepultamento, ressurreição e aparição de Jesus. Esses 4 eventos são principais. Contudo, fica claro que a ênfase está em 2 eventos, ou 2 fatos, que é a morte e a ressurreição do Senhor. O que a gente anuncia? O que a gente tem que anunciar? Principalmente anunciamos a morte
e a ressurreição de Jesus. Claro que temos que saber o que anunciamos sobre a morte e por que é que ele ressuscitou, não é claro? Mas, basicamente, desses eventos todos, a morte e a ressurreição são os essenciais. Não são meramente eventos históricos. Aconteceu no passado a morte, a ressurreição, não. Mas eventos significativos. Quando nós olhamos para a história ou para a pregação do Evangelho, temos que lembrar sempre disso, que a morte e a ressurreição de Jesus são os eventos mais significativos. São eventos salvadores, não são apenas eventos históricos. Aliás, a preocupação de Jesus na questão histórica não é tão grande. A preocupação é muito mais como eventos salvadores. Paulo foi claro ao dizer que ele morreu por nossos pecados e que ressuscitou para a nossa justificação. Está lá em Gálatas 1:4 e Romanos 4:25. Ele morreu por causa dos nossos pecados, e nós temos que saber disso na proclamação do Evangelho, e ele ressuscitou, né, por causa da nossa justificação. Então, podemos pensar da seguinte forma. Primeiro, ele refere-se à cruz tanto quanto o determinado desígnio e presciência de Deus, quanto como o trabalho de mãos de iníquos. Ou seja, a cruz de Cristo foi algo que Deus havia projetado, programado, pré-ordenado desde toda a eternidade, mas também no tempo ela foi obra, foi trabalho das mãos iníquas dos homens. Quando Jesus foi levado para a cruz, ele foi levado por homens que queriam matá-lo. Segundo, ele chamou Jesus de servo de Deus, que deve ser uma alusão ao servo sofredor que suportou o pecado de muitos. E a gente tem vários textos. O texto de Isaías que eu li fala que ele veio exatamente para proclamar essas boas novas, que são exatamente o contexto todo do Evangelho. E nós temos que pensar o seguinte, em terceiro lugar, há uma surpreendente descrição da crucificação com Jesus pendurado em um madeiro, lá em Atos 5:30, e outros textos correlatos. Então o Evangelho traz para nós essa visão, né, nesses eventos, de que Cristo de fato morreu em nosso lugar, mas ressuscitou para a nossa justificação. E que testemunhas nós temos do Evangelho? É interessante que a primeira testemunha do Evangelho são as próprias Escrituras, do Velho e do Novo Testamento. 1 Coríntios 15, 3 e 4, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, aí vai continuando. As Escrituras são as primeiras testemunhas do Evangelho de Cristo. Na palavra dos apóstolos, a ideia é o seguinte: nós nunca podemos esquecer a Escritura. Nós nunca podemos deixar para trás as Escrituras. Todas as coisas de Jesus escritas sobre mim, na lei, Moisés, nos profetas e nos salmos, deveriam ser cumpridas. Jesus deixou isso claro. Tudo que foi feito, tudo que foi profetizado, melhor dizendo, deveriam se cumprir. E se cumpriram. As únicas profecias que não se cumpriram são aquelas que terão que se cumprir no futuro. Mas até aqui todas se cumpriram. Então, a primeira testemunha que nós temos do Evangelho são as Escrituras. Mas havia uma segunda testemunha, que é a evidência dos próprios olhos dos apóstolos. Os próprios apóstolos anunciaram o Evangelho de maneira muito clara. Então o próprio Jesus havia relacionado o testemunho apostólico por vir como um testemunho profético. Ele fala de leis, profetas e apóstolos. Eles foram testemunhas do que havia sido profetizado no Velho Testamento. Vós sois testemunha dessas coisas. Jesus fala para eles, lá em Lucas 24, 48, vocês agora estão vendo o que eu havia prometido lá atrás. Vocês estão vendo cumprir as promessas. Dirigindo-se a Cornélio, Pedro foi ainda mais explícito e diz: e nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida pendurando no madeiro. Isso significa então que não temos liberdade de pregar Jesus Cristo de acordo com a nossa própria fantasia, ou mesmo de acordo com a nossa própria experiência. Hoje nós temos tido um evangelho complexo. As pessoas pregam de acordo com a sua própria experiência, de acordo com o modelo que eles entendem que deve ser pregado. Nós temos que lembrar o seguinte: para pregarmos o evangelho nós temos que ser contemporâneos, mas temos que ser fiéis. De acordo com a nossa própria experiência, as coisas não funcionam.
não é? Não pode ser de acordo com a nossa própria fantasia. Nós criamos uma situação. Não, de forma nenhuma. Nosso testemunho é sempre secundário e subordinado ao testemunho dos apóstolos, ao testemunho das Escrituras. Nós não podemos inventar nada. Nós podemos embalar o Evangelho numa embalagem atualizada. Isso nós devemos fazer. Mas nós não podemos criar situações que o Evangelho não nos ajuda, não nos permite. Não sei se está certo, mas está dando certo, né? Não sei se está certo, mas está dando resultado. Não. Nossa missão é anunciar o Evangelho. Voltando ao que eu falei no início, porque a pregação do Evangelho não quer dizer que vai dar resultado. Nós pregamos na esperança de termos resultados, mas quem pode gerar resultado é Deus. Nós vamos ser práticos, vamos ser objetivos, vamos ser contemporâneos, mas precisamos ser fiéis. Por quê? Nós temos que voltar à questão do Velho Testamento. As Escrituras falam sobre Jesus. Ao Novo Testamento, os apóstolos testificaram que as Escrituras falaram de Cristo, viram acontecendo, e nós seguimos o testemunho dos apóstolos. E nesse sentido, então, a gente pode pensar nas afirmações do Evangelho. Que afirmações o Evangelho traz para nós? As declarações do Evangelho são importantes na nossa vida. Então, assim, a declaração simbólica de que Jesus está à direita de Deus contém duas grandes afirmações de que Ele é Salvador e também é Senhor. A ideia aqui é o seguinte: Ele tem autoridade para salvar e tem autoridade para exigir submissão. Qual que é o problema que nós temos hoje? Nós temos muitas pessoas que querem Cristo como Salvador, mas poucas pessoas que querem submeter a Cristo como Senhor. Poucas pessoas querem realmente assumir um compromisso com Cristo de que Ele seja Senhor da sua vida. Aliás, nós gostamos muito de sermos senhores da nossa própria vida. Mexe com a gente para ver, né? E quando nós pensamos em Evangelho, o Evangelho traz para nós, nessa afirmação, que Jesus está à direita de Deus, trazendo autoridade para a salvação, mas também autoridade para exigir submissão de mim e de você. Não condiz com a vida de um salvo uma vida de insubmissão. Absolutamente. Isso em todos os sentidos. Então essas são, né, as afirmações e as exigências do Evangelho. Mas o que o Evangelho traz de promessas para nós? A principal promessa que o Evangelho traz para mim e para você é o perdão. O perdão é o ingrediente essencial na salvação, que é oferecido no Evangelho. Cristo oferece mais do que perdão, no entanto. Ele oferece mais do que o perdão dos nossos pecados. Ele oferece também uma nova vida no presente, pela regeneração e habitação do Espírito Santo. Eu ouvi ontem à noite, bem rapidamente, uma frase do Luiz Saião sobre essa questão. Às vezes passa-se uma ideia, por que é que os cristãos, aparentemente, têm uma ideia de uma vida triste, né? Dá a impressão que se tornou crente evangélico e a sua vida ficou um desastre, né? Você será sempre sisudo. E aí a ideia do mundo, por exemplo, que é um povo inculto e etc., né? Por quê? A Bíblia nos chama a celebrar, né? A criarmos, a sermos artistas no sentido pleno da palavra. O salmista deixa isso muito claro nos seus versos, nas prosas, mas especialmente na poesia hebraica, ali, que trabalha de uma maneira muito interessante. O Salmo 19, que os céus, né, proclamam a glória de Deus. Ele vai caminhando. Ou o 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou em outro salmo, que o salmista diz que os rios batem palmas. Então a vida cristã, necessariamente, traz para nós alegria. Se não traz, alguma coisa está errada. Ou nós entendemos o Evangelho errado, e estamos anunciando errado o Evangelho, ou nós nem sequer compreendemos o Evangelho. Necessariamente, aquele que foi liberto, que foi perdoado, ele tem uma nova vida no presente. A sua vida será diferente. Daí a gente pode perceber, por exemplo, que pessoas extremamente simples, no sentido aqui material, são felizes. E às vezes pessoas extremamente ricas e poderosas vivem um tédio absurdo.
uma coisa não é sinônima da outra, tá? Tem gente rica feliz, tem gente pobre feliz, e tem gente pobre triste, tem tudo. Mas a questão é que o Evangelho traz para nós o perdão e a regeneração. Isso muda a nossa vida no presente. Mas é interessante também que o Evangelho possui exigências. Quando nós olhamos isso, nós deslocamos o nosso olhar daquilo que Jesus fez, daquilo que Ele é e de suas promessas para aquilo que Ele requer de nós hoje. Como eu disse, nós gostamos muito de um Evangelho que a gente tem uma vida boa, né? No sentido de nós adequamos a nossa vida e vamos levando, né? Não, nós temos que lembrar o seguinte: o Evangelho trouxe uma mudança para a nossa vida, Jesus mostrou o que Ele é, as suas promessas, mas Ele requer de nós algumas coisas hoje. Como eu disse, Ele requer submissão ao seu senhorio. Então, arrepender-se era voltar-se de seus pecados, e em particular, de seu cruel pecado de rejeitar a Jesus. Né? Ele não pode continuar vivendo como se nada tivesse acontecido. Uma pessoa que conhece a Cristo não pode continuar vivendo do mesmo jeito que ele vivia. É triste quando a gente encontra no meio da igreja pessoas que continuam vivendo do mesmo jeito que viviam. Não há mudança, não há um parâmetro diferente. O reino de Deus exige mudança e a pessoa não muda. É interessante o seguinte: essa pessoa precisa ter uma nova mentalidade, uma reorientação de vida, de seus valores. Isso chama-se arrependimento. Nós arrependemos da nossa maneira vã e fútil de viver e caminhamos uma outra direção, reorientamos a nossa vida. Então é impossível ser verdadeiramente convertido a Deus, como a gente sabe no dia a dia aí, né? Sem ser com isso convertido ao nosso próximo. Eu e você, quando somos convertidos a Deus, também temos que ser convertidos ao nosso próximo. Que foi o que eu falei semana passada. Nós temos que saber como é que ele está. Falei na quinta-feira, nós temos que atingir o coração das pessoas. Será que a gente está aproximando das pessoas? Será que nós somos convertidos ao próximo, no sentido de ajudá-lo, de ombrar com ele, né? Criando um verbo aqui, né? Mas será que nós estamos fazendo isso? Assim, as demandas do Evangelho são arrependimento e fé. Daí a gente chama, a ideia é o seguinte: essa igreja é uma igreja evangélica ou não? A primeira base para sabermos se a igreja é evangélica ou não está no arrependimento e fé. É uma igreja que prega o arrependimento e prega a fé em Cristo para a salvação, arrependimento dos nossos pecados e fé para a salvação. Então já há um indício grande de que essa igreja é uma igreja evangélica. Não é tudo, mas é o principal começo. Então a fé salvadora é um total, a gente tem que pensar nisso, né? Ela inclui toda a questão da nossa vida no aspecto de caminharmos reorientados, né? Caminharmos olhando para aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E quando nós olhamos para o próximo nesse aspecto, nós vamos cuidar mais do próximo. Nós vamos pregar o Evangelho para o próximo. Então a fé salvadora é total. É penitente, submissa a um compromisso a Cristo. E é inconcebível, e era inconcebível, melhor dizendo, para os apóstolos, que qualquer pessoa pudesse crer em Jesus como Salvador, sem submeter a Ele como Senhor. E hoje parece que a coisa mudou muito, né? As pessoas querem Jesus como Salvador, mas não querem submeter a Ele como Senhor. Aquilo que Jesus fala, daquele homem lá que era o líder de uma tropa, né? Ele fala: não, eu também sou homem sob autoridade. Eu digo a esse vai, e ele vai, vem e ele vem. Quando nós nos submetemos a Cristo, nós também nos submetemos às ordens de Cristo. E isso está sendo difícil hoje em dia. Daí o Evangelho enfraqueceu. Então a evangelização, para eu caminhando para o final aqui, consiste em compartilhar as boas novas com outros. As boas novas são Jesus, a proclamação do Evangelho. Essencialmente vai ser Jesus. Não pode ser vista como uma atividade isolada. A proclamação do Evangelho está diretamente ligada à questão de viver o Evangelho. Há algumas coisas que precedem e outras que seguem. Quais que precedem? Arrependimento e fé. Quais as que seguem?
sermos submissos ao reino de Cristo. Não tem evangelho sem isso. Aí é uma mensagem de um congresso missionário que foi central no Concílio Mundial de Igrejas na ilha de Creta, em 1967, que eu quero terminar com essa frase, que é um pouco longa, mas interessante, que diz o seguinte: a igreja que deveria chamar o mundo à ordem, por meio de Cristo, é claro, né? A igreja que deveria chamar o mundo à ordem é repentinamente chamada à ordem. A questão, voltando aqui, né? A questão que ela lançaria ao mundo, você sabia que você pertence a Cristo? Volta atrás com um eco. A igreja descobre que ela não pode verdadeiramente evangelizar, que sua mensagem não irá convencer ninguém, a menos que ela se deixe ser transformada e ser renovada, a menos que ela se torne aquilo que ela crê. Isso foi citado no Concílio Mundial de Igrejas em 1967 em Creta. Quando nós olhamos para a igreja chama o mundo à ordem, mas Cristo chama a igreja à ordem. Nós temos que viver aquilo que nós pregamos. Que Deus nos ajude para que possamos pregar o evangelho de Cristo. E Jesus é a palavra central desse evangelho. E pregar o evangelho não significa que as pessoas vão correndo para Cristo. Isso vai acontecer em muitos momentos, mas em alguns momentos sequer vai acontecer. Mas o evangelho será pregado. Talvez aí nós temos que ter uma compreensão melhor, que Jesus voltará quando o evangelho for pregado a todo mundo, anunciado a todo mundo, em todos os continentes, talvez, não sei. A questão é que nós temos que proclamar o evangelho é Cristo, são as boas novas, aquelas que Jesus havia recebido por profecia lá de Isaías. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E agora chega aqui no livro de Atos, no capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. O evangelho, puro e simples. O resultado disso é Deus que vai dar. Mas para que isso aconteça, nós temos que viver, darmos testemunho do evangelho, vivemos o evangelho. E pregá-lo de maneira contextualizada, sem ao mesmo tempo corromper o evangelho. Que Deus nos ajude. Se nós quisermos caminhar na nossa missão no mundo, a principal delas é proclamar o evangelho. Vamos orar então. Em seguida nós vamos louvar ao Senhor. Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra, ó Pai, do evangelho de Cristo, que um dia anunciou a nós. Por meio da Tua palavra, por meio dos profetas, por meio dos apóstolos, por meio de homens e mulheres que vieram pelo mundo afora, anunciando o Teu evangelho. E nesta hora estamos diante da Tua palavra, Deus, queremos pedir ao Senhor que nos ajude a termos uma compreensão clara de que o Senhor nos chama para Ti, mas também nos chama de Ti para proclamarmos o evangelho. Ó Deus, que nós possamos viver de tal maneira o evangelho, para que quando falarmos, as pessoas vejam que há um sentido real na nossa fala, porque a nossa vida demonstra isso. Abençoa o Teu povo, ó Pai, nesse dia, nos ajuda, ó Deus, nos nossos cultos, os irmãos que estão em casa, que irão assistir outro momento, que a Tua palavra esteja nos seus corações. Aos irmãos que aqui estão, ó Deus, obrigado pelo privilégio que temos de estarmos na Tua casa. Clamamos ao Senhor em favor do nosso país, do nosso mundo, ó Deus. Mas eu clamo ao Senhor também, ó Pai, principalmente em favor desse mundo perdido. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Deus, que nós possamos viver o evangelho e anunciar o evangelho. Que muitas vidas sejam salvas. Que os princípios do reino estejam, ó Deus, diante da Tua igreja. E que essa igreja demonstre isso no dia a dia da sua vida. Ajuda-nos, ó Pai. Nós oramos crendo, Deus, que somos testemunhas do Senhor, porque o Senhor nos ungiu para isso. Assim como o Espírito do Senhor ungiu Jesus para proclamar o evangelho. Obrigado por tudo. Eu oro agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Deus abençoe os irmãos aqui que estão participando das suas casas.
que tenhamos um dia realmente na presença dEle, e nós vamos continuar louvando ao Senhor, e assim encerraremos com um momento de música neste instante. Os irmãos que quiserem se colocar em pé para louvar o nome do Senhor. A próxima canção, ela é uma espécie de oração, né? Um desejo do nosso coração de sermos mais parecidos com Jesus, de sermos semelhantes a Ele. Então, que possamos cantar, né, em espírito de oração. Ser igual a ti, quero amar o que tu amas, estar onde tu estás, um coração igual ao teu, um coração igual ao teu. Eis-me aqui, disponível estou, usa-me, eu quero ser as tuas mãos. Santo Deus, ajuda-me, Santo Deus, ajuda-me a ser santo como tu, como Jesus, apenas como Jesus, humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Ser igual a ti, quero amar o que tu amas, quero estar onde tu estás, um coração igual ao teu, um coração igual ao teu. Eis-me aqui, disponível ser as tuas mãos. Santo Deus, ajuda-me, Santo Deus, ajuda-me a ser santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus, humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Peça ao Senhor que tire seu Brasil pelo
próxima canção é uma canção nova, a última dessa manhã. Medite na letra dela, ela peça que venha ao altar do Senhor, que nós possamos trazer a esse altar tudo que nós temos. Esse Deus nos espera de braços abertos. Medite na letra dessa canção, adore a Ele. Quebrantado e ferido está, oprimido pelo seu pecar, Jesus te chama. No limite você já chegou, e a sede em seu interior, Jesus te chama. Oh, venha ao altar, aos braços do eterno Pai. O perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Deixa a culpa, o engano pra trás. Venha hoje, não há o que esperar. Jesus te chama. A tristeza se alegrará, das cinzas nova vida surgirá. Jesus te chama. Oh, venha ao altar, aos braços do eterno Pai. O perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Oh, venha ao altar, aos braços do eterno Pai. O perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Maravilhoso é o nosso Salvador. Cante aleluia, Cristo viveu. Diante dele, prostre-se todo o ser. Cante aleluia, Cristo viveu.
Tome a cruz e a coroa herdará. Diga ao mundo, Jesus está. Ele te chama. Ele te chama. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Pedimos a Ti que nos dê um domingo na Tua presença, Pai. Abençoa os demais cultos, ó Pai, que teremos hoje. Que a Tua palavra seja levada, Deus. Agradecemos por cada vida presente aqui, Deus. Agradecemos a Ti por podermos estar presente nos lares também, ó Pai, através dessas transmissões, Deus. Que mesmo nesses momentos de restrição nós possamos estar vivendo, ó Pai, o Teu Evangelho, Deus. Nesse momento onde as pessoas têm apreensões a maior, Deus. Nós pedimos a Ti que nos ajude a ser instrumentos do Senhor, ó Deus, para levarmos paz. Pedimos a Ti que nos dê um domingo na Tua presença, ó Pai, leva-nos em paz para nossos lares. Nos dê um domingo abençoado, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Sondas o meu cego coração com misericórdia e compaixão. Tu és o íntimo em meu ser. Me podes ver ao me envolver dentro em meu ser. Me podes ver, criaste o meu viver para cumprir o Teu querer. Me podes ver, pois me conheces bem. Não quero mais me esconder, pois podes ver o que há em meu ser. Quero cumprir o Teu querer. Me podes ver, pois me conheces. Não me condenarás, jamais desistirás, pois sabes quem eu sou. Nada posso esconder com olhos de amor. Enxergas-me, Senhor. Não me condenarás, jamais desistirás, pois sabes quem eu sou. Nada posso esconder com olhos de amor. Enxergas-me, Senhor. Me podes ver Ao me envolver dentro em meu ser, me podes ver, criaste o meu viver. para cumprir o Teu querer. Me podes ver, pois me